Paz de Cristo Jesus, seja com todos vocês, uma boa noite, amém? Sejam bem-vindos todos vocês. Louvado seja o nome santo do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz de Cristo, sejam bem-vindos todos vocês. Entrei rapidinho aqui, eu não ia entrar essa hora. De extrema importância o que eu vou falar aqui para o teu coração, é muito importante. A paz de Cristo, boa noite, sejam bem-vindos vocês, amém? Eu quero ser breve aqui nessa live, bem objetivo e direto. Eu quero falar sobre a importância de buscar o conhecimento de Deus para nossas vidas. Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz: o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Não é o conhecimento do homem, não é o conhecimento da terra, terreno, mas é o conhecimento do alto, é a sabedoria do alto. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? É porque estamos vivendo um tempo aonde se multiplicou e vai se multiplicar ainda mais os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos líderes, os falsos homens e mulheres de Deus, aqueles que se dizem ser cheios do Espírito Santo, mas quando na verdade os homens de Deus e mulheres de Deus estão em números menores. Por quê, irmão Luiz? Porque Jesus já tinha predito isso. Jesus já tinha profetizado sobre isso. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então Jesus ele vem trazendo uma palavra de alerta para a igreja. Amém? Então é necessário que você tenha uma vida de sabedoria, uma vida de conhecimento bíblico da palavra de Deus. Porque se você não buscar conhecimento nas escrituras sagradas, se você não buscar a sabedoria de Deus para a tua vida, você vai ser enganado. Você vai ser enganado pelos falsos profetas, como tem enganado a muitos. Muitos estão sendo frustrados pelos falsos profetas. Mas por que isso acontece? É porque muitos não querem ler a Bíblia. Muitos não querem meditar na palavra. Muitos só querem ir para os templos, sentar e ouvir aquilo que o homem fala, mas não querem conferir nas escrituras. Não querem fazer como os crentes de Bereia faziam. A palavra diz que os crentes de Bereia, quando Paulo estava pregando, o apóstolo Paulo, o segundo maior evangelista após Cristo, eles examinavam na escritura para ver se aquilo que saía da boca daquele homem estava correto, em concordância. Aquele povo não era enganado. Mas hoje, o que querem mais ler a Bíblia, que não querem buscar conhecimento, os falsos se multiplicando, enganando a muito. E outra coisa que eu vou dizer aqui para vocês, muito importante: não somente buscar o conhecimento das escrituras, não somente buscar na palavra de Deus para nossas vidas, mas também buscarmos em Deus o discernimento de espírito, para sabermos se realmente aquilo que está acontecendo provém do Espírito Santo de Deus ou provém da carne, provém do diabo. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Estamos vivendo um tempo de engano. E o alvo do engano não é o ímpio. O alvo do engano não é o mundo. O alvo do engano é a igreja, é o crente. São esses que Satanás tem a missão de enganar, porque aqueles que estão perdidos, aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que não têm consigo o verbo que se fez carne, Cristo, a sabedoria, o diabo já está enganando. Mas aqueles que querem buscar a Deus, esses são os alvos do diabo. Então você, meu irmão, você, minha irmã,
que não tem o hábito de meditar nas Escrituras, passe a partir de agora. Não caia na lábia de homens enganadores. Eu não estou aqui generalizando. Eu não estou aqui remanescente de Israel. Ainda existem na terra homens e mulheres de Deus que não se dobram diante da estátua de Nabucodonosor. Mas a maioria hoje são falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes, falsos pregadores, que não trazem o ensinamento da verdade, que não traz o ensinamento genuíno, que não traz a palavra que salva o pecador, que não traz a palavra que liberta o homem do pecado. São os tais que vemos acontecer. Então você reflita sobre isso. É de extrema importância. Não deixe a sua Bíblia aberta somente no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. Não deixe a tua Bíblia aberta somente no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. E tu não serás atingido. Não, querido. Se alimente. Se alimente. Você almoçou hoje? Tomou seu café da tarde? Seu lanche? Tomou café pela manhã? Alimentou o seu corpo, não alimentou a matéria? Então alimente o teu espírito com a palavra. Alimente o teu espírito lendo as Escrituras. Buscai conhecimento de Deus. Buscai poder de Deus. Não fique refém de lábias de homens enganosos. Não fique. Como eu disse, eu não estou aqui generalizando. Não estou aqui dizendo que são todos. Mas eu estou dizendo para você que é necessário buscar conhecimento bíblico. É necessário meditar nas Escrituras, porque nelas contém o poder de Deus e a vida eterna. Jesus falou. Então, meus irmãos, não tem como simplesmente botar a Bíblia aqui, e ir para os templos. Não é isso, querido. Nós temos que meditar na palavra. Ouvir Deus falar conosco. Pare de buscar profetas. Pare de buscar revelação. Quem interpreta sonhos? Não, querido. Vai para a Bíblia. A maior revelação é a palavra. É a Bíblia aberta. A Bíblia aberta é Deus falando com o homem. A Bíblia fechada, Deus não fala. Mas quando você abre a Bíblia e Ele começa a iluminar a tua mente. Ele começa a te dar discernimento. Ah, irmão Luiz, mas eu abro a Bíblia, leio, mas eu não entendo nada. Ah, irmão Luiz, eu pego a Bíblia para ler, mas me dá um sono, sabe? É claro, você para, você não se esforça. Não é fácil para ninguém, não é fácil para mim. Mas tem que haver perseverança. Tem que haver perseverança. Então, meus irmãos, isso aqui é muito importante o que eu estou falando para vocês. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos tenebrosos, aonde muitos já saíram por aí afora, dizendo que são de Cristo, mas não são de Cristo, negando a fé, eficácia no Criador. Então, meus irmãos, abram vossos olhos. Jesus, ele disse em Mateus 7,15, eu vou repetir: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles estão interessados somente com a gordura das ovelhas, a lã, ou seja, o teu dinheiro, as tuas ofertas, o teu pix. Mas quando na verdade eles não estão interessados com a sua alma. Eles estão interessados com o que você tem no bolso, o que você tem no banco, o que você tem para lhes oferecer. Amém? Então, querido, atente para isso. Fuja dos falsos profetas. Fuja dos falsos pastores. Fuja dos falsos missionários, das falsas missionárias. Fujam dos lobos devoradores. Fujam. Fujam. E busque o conhecimento da Escritura para a tua vida. Oséias capítulo 4, versículo 6. Talvez você nunca leu esse versículo, somente ouviu falar. Talvez você nem sabe onde está o livro do profeta Oséias. Se é no Novo Testamento, se é no Antigo. Mas Jesus disse o quê? O meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento do céu. O conhecimento do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso.
Porque é uma questão de escolha. Eu escolho ser enganado, como eu também escolho viver a verdade. Amém? João capítulo 8, versículo 30. Verdade. E a verdade ela vos libertará. Quem é a verdade? É a letra? A verdade é Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Cristo é a verdade. Então nós temos que conhecer a Cristo para sermos libertos. Mas liberto de quê, irmão Luiz? Eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Para sermos libertos do engano, da mentira, dos laços do diabo. A Bíblia diz em Efésios 6, versículo 11, no final do versículo, as astutas ciladas do diabo. O diabo é sagaz, ele é astuto e é sagaz. Assim como Deus tem os seus servos na terra para abençoar vidas por meio do Espírito Santo, o diabo também usa os seus servos na terra para amaldiçoar vidas, para trazer todo problema, para trazer confusão. O diabo, ele imita os dons do Espírito. Eu vou repetir. O diabo, ele imita os dons do Espírito. O que é isso, irmão Luiz? O diabo, ele prega, o diabo roda, o diabo pula, o diabo canta, o diabo ora, o diabo revela e profetiza. Isso são os dons do Espírito, ok? Então significa que o diabo, ele pode enganar usando os dons. Paulo disse em Coríntios, não é de se admirar que Satanás pode se transfigurar como anjo de luz. O diabo ele pode vir na pessoa do Espírito Santo, enganando. Vigiai. O diabo é enganador. Ele engana o homem desde a humanidade. Amém? Agora, o que o diabo não pode imitar são os frutos do Espírito. Dons e frutos são diferentes. Amém? Os frutos do Espírito, para terem o fruto do Espírito, tem que ter obediência. Tem que viver a palavra de Deus. Tem que estar em Cristo e Cristo nele. E como o diabo ele não está em Cristo e Cristo não está nele. Então o diabo ele não pode imitar os frutos do Espírito. Mas os dons do Espírito ele pode imitar. Dos falsos profetas. Porque os falsos profetas imitam os dons do Espírito. Eles pregam com eloquência. Eles rodam, eles falam em línguas. Eles rodam. Passando-se como homem de Deus, cheio do Espírito Santo, temente a Deus, com suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Mas quando na verdade são ministros de Satanás. Amém? Então, meus irmãos, vigiai. Graça e paz, irmão Daniel. Boa noite, a paz seja com todos. Amém? Então, vigiai, meus irmãos. É o tempo que estamos vivendo. Dias difíceis. Dias tenebrosos na face da terra. E se você não tiver um conhecimento bíblico, se você não buscar em Deus sabedoria, discernimento de espírito, você vai ser mais um enganado. Você vai ser mais uma enganada. Eu fui enganado no passado. Quando eu não conhecia as Escrituras. Eu era enganado. Fiz bizarrices. Fiz coisas que eu achava que... Até que um dia o Espírito Santo me constrangeu. E me mostrou que as minhas atitudes não convinham com a palavra. Estava errado. Estava errado. E talvez você possa estar vivendo dessa forma. Vigiai. Amém? A igreja de Cristo, ela tem que buscar sabedoria. Ela tem que buscar conhecimento do alto. Quando Deus apareceu em Salomão em sonho, Deus disse para Salomão que ele poderia pedir tudo o que ele quisesse, inclusive a morte dos seus inimigos. E o que foi que Salomão pediu a Deus? O que foi que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Porque um homem sem sabedoria de Deus, ele não é nada.
Eu vou repetir. O homem ou a mulher sem a sabedoria de Deus não é nada. Não é nada. Não é nada. Amém? Pedido. Porque Deus era com ele. O espírito de sabedoria era com Salomão. É claro que ninguém será mais sábio como Salomão. O único foi Salomão. Deus concede sabedoria àquele que pede a ele. Mas nós temos que buscar sabedoria em Deus. Nós temos que buscar. Isso é importante. Como eu disse, eu não ia estar aqui agora. Eu não ia. Eu estou aqui na cozinha, aqui adiantando a janta, aqui ajudando a minha esposa. Mas eu senti no coração após um vídeo que eu vi aqui. Busque sabedoria nas santas sagradas escrituras do Senhor. Busque sabedoria. Busque. Busque sabedoria. E abra sua Bíblia e verifique aí os versículos que eu disse. Se está em concordância com a palavra. Que não fique só nas minhas palavras, mas que você busque sabedoria para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Não apenas coloque a Bíblia debaixo do braço. Não. Mas use-a. A palavra. Lá em 2 Timóteo 2,15, se não me engano, a palavra diz assim: que o obreiro, ele deve manejar bem a palavra da verdade. O obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. A Bíblia. O que é manejar bem a palavra da verdade? É você ter conhecimento da palavra. Para repreender com a palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, em Mateus capítulo 4, Jesus venceu o diabo com a palavra. E há um detalhe muito importante, que o diabo, ele tentou Jesus com a palavra. Mas só que no meio da palavra da verdade, o diabo colocou engano. O diabo colocou engano. E o diabo foi tão audacioso por tentar o próprio Cristo, o seu Criador. Mas não teve êxito, porque ele estava diante da palavra viva, o verbo que se fez carne, Cristo. Então se o diabo, ele ousou tentar com a palavra, colocando engano, introduzindo heresias, o próprio Cristo, mas não teve êxito. Imagine comigo e contigo. Imagine se você não lê Bíblia, se eu não leio Bíblia. O diabo vai nos enganar facilmente. Facilmente. Graça e paz, irmão Gustavo. Seja bem-vindo, boa noite. Entendeu agora a importância de termos o conhecimento bíblico? Porque o diabo, ele usa a palavra contra a igreja. Eu vou repetir. O diabo, ele usa a palavra contra o crente. Você acha que o diabo vai usar o que contra o crente? Gibi? Da Turma da Mônica? Revista de moda? O Jornal do Dia? Palavras cruzadas? Caça-palavra? Claro que não. Ele vai usar a palavra porque ele sabe que a palavra tem poder. E ele sabe que uma vez que, quando deixamos de viver a palavra, quando deixamos de conhecer a palavra, ele tem êxito sobre a nossa vida. Se você for olhar essas seitas que tem por aí afora, o diabo chegou usando a palavra para enganar. Mas introduziu a mentira, introduziu o engano. E aqueles achavam que era Deus, que era anjo de Deus ali, mas não era. Era demônios. Então, meus irmãos, vigiai. 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 Amém? Vigiai. De alerta. Vigiai. Não seja preguiçosos na fé. Não seja acomodados na fé. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Carrega a tua Bíblia. Aonde você puder, você leve ela. A espada da palavra contigo e guarde-a no teu coração. Busque conhecimento. Busque conhecimento. É de extrema importância. Amém, meus amados?
Busque conhecimento. O que o ouro e a prata não pode comprar nesse mundo, nenhuma riqueza pode comprar, o conhecimento do alto. João capítulo 3, versículo 27, a palavra diz assim, que o homem ou a mulher não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. A sabedoria da igreja vem do céu. O conhecimento da igreja vem do céu. O discernimento de espírito da igreja vem do céu. Não vem da terra. E muitos estão saindo por aí afora, se intitulando pastores, bispos, pregadores, quando na verdade são homens vazios de Deus e cheios de ganâncias, soberbas, homens cheios de engano. Amém? Como eu disse, eu não estou aqui generalizando. Ainda existem homens e mulheres de Deus na terra, mas a maioria hoje são homens guiados pelo espírito do diabo. É uma grande verdade. O próprio Jesus falou que os anticristos sairiam por aí, já estão por aí. E Jesus disse em 1 João, filhinhos, não creais em todo espírito, mas antes provai-o, para ver se verdadeiramente procede de Deus. Então é isso. Nós temos que provar os espíritos, não podemos simplesmente dizer amém para tudo. Não, está errado. Temos que buscar o conhecimento das santas sagradas escrituras, da doutrina de Cristo. Lembrando que doutrina não é usos e costumes. Doutrina não é batom, não é calça, não é maquiagem, não é roupão, não. Doutrina é ensinamento da palavra. O que Cristo fazia, o que os apóstolos faziam, ensinavam o povo a viver segundo a vontade de Deus Pai. Amém? Ensinamento para as nossas vidas. Então busque conhecimento para as suas vidas. Os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos pregadores, eles não querem que a igreja busque conhecimento. Eles não querem que a igreja busque o discernimento de espírito. Eles não querem. Porque aí vai ficar difícil para eles poderem enganarem. Posicionar e não buscar conhecimento para a tua vida. Você está no alvo deles. Isso é fato. Isso é fato. Amém? Isso é fato. Então, meus queridos, vigiai. É tempo de buscar conhecimento bíblico. É tempo de buscar a sabedoria de Deus para vossas vidas. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Amém? Medite nessa palavra. Abra sua Bíblia aí, ó. Se ela está fechada há muito tempo, faz assim, ó. Pega ela, está fechada. Pega ela, faz assim, ó. Sopra, tira a poeira. Depois você faz assim, ó. Abre. Aí você vai lá no livro do profeta Oséias, Antigo Testamento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Medita nessa palavra. Aí depois você vai lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Medita nessa palavra. Aí depois você vai lá em 1 João e procura lá, aonde Jesus disse, eu não lembro o versículo agora, está em 1 João no capítulo 1. Não creia. Medita nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Esse é o tempo de buscar sabedoria, de buscar o discernimento de espírito, para não serem mais enganados pelo diabo. Amém? Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Como eu disse, eu não iria entrar essa hora, mas eu senti no meu coração de Deus para poder estar aqui. E essa é a palavra dessa noite. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores. Mateus capítulo 7, versículo 15. Amém? A paz seja com todos. Vigiai, igreja. Vigiai. Um beijo no coração de vocês. Amo todos vocês em Cristo. Grato pelos irmãos que começaram a seguir o perfil. Grato pelos irmãos que curtiram aqui a live. Amém? Um beijo.